estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história, nossa aula número 33. Lembrem lá dos nossos combinados, ficar em casa, que é o lugar dos seus materiais, porque nós temos muitas coisas para aprender hoje. E o que nós vamos precisar de materiais? O caderno ou a folha para registrar a aula, vamos precisar de uma folha também para fazer uma atividade, lápis, borracha, então vamos lá? Vamos fazer a revisão da aula passada. Na aula passada, nós falamos dos modos de locomoção e de comunicação. Os modos de locomoção podem ser classificados em água, que são os fluviais, modo de locomoção pelo ar, que são os aéreos. E comunicações individuais é quando uma pessoa somente, mais pessoas podem usá-lo ao mesmo tempo e ele transmite informações para com a massa de modelar. Parabéns para os nossos colegas! E você